Olá, bem-vindos ao Jewish World Weekly na I24 NEWS em inglês. Sou Emily Francis. Toda semana nós focamos em histórias, questões e personalidades de interesse judaico, tanto aqui em Israel quanto em toda a diáspora, na comunidade judaica global. E como sempre, começamos com os nossos 5 principais destaques do mundo judaico hoje, apresentado por Alex Schloss. Oi, Alex! Obrigado, Emily. Aqui estão os 5 principais destaques judaicos da semana. Durante Hanukkah, na Casa Branca, Donald Trump afirmou que o Congresso está se tornando antissemita e que o lobby judaico não é mais a principal força em Washington. Ele citou democratas como Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar e reafirmou apoio aos judeus americanos e a Israel. Isso acontece enquanto os republicanos negaram acusações de sentimentos anti-Israel e antissemitas dentro do próprio partido. A polícia britânica proibiu o canto Globalize a Intifada em protestos e deu poder aos oficiais para agir contra quem usar a frase. A medida ocorre após ataques terroristas contra judeus em Manchester e Sydney, que, segundo autoridades, mudaram o contexto desses slogans. A polícia afirmou que esta é uma tentativa de reduzir os temores da comunidade judaica britânica. As autoridades belgas vão remover os 16 policiais federais que protegiam o bairro judeu de Antuérpia no Ano Novo. A comunidade judaica aumentou a segurança por mais de uma década e nenhum motivo formal foi dado para a retirada. A prefeita interina de Antuérpia, Els van Dosberg, classificou a decisão como incompreensível e alertou que isso pode criar um vácuo de segurança que pode prejudicar os judeus belgas. Turistas israelenses podem ter que fornecer 5 anos de histórico de redes sociais para entrar nos Estados Unidos da América. A proposta do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América faz parte de uma mudança planejada no Sistema de Isenção de Visto, Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem. Isso valeria para viajantes de 42 países como Israel, que hoje entram sem visto para estadias curtas. E por fim, arqueólogos descobriram um raro pingente de chumbo de 1.300 anos com uma menorá de 7 braços nos escombros da Cidade Velha de Jerusalém. O artefato, do fim do período bizantino, foi achado perto do Monte do Templo. Só há outro pingente parecido no mundo. Uma semana após o massacre em Bondi Beach, durante a celebração de Hanukkah, a comunidade judaica de Sydney tem comparecido aos funerais de seus queridos rabinos e membros da congregação. No luto, há raiva e sentimento de abandono pelo governo australiano. Agora, juntando-se a nós, está Joel Burney, gerente executivo do Conselho de Assuntos Judaicos Austrália e Israel. Joel, muito obrigada por estar conosco. E vamos começar, claro, foi uma semana exaustiva desde um ataque horrível. Como a comunidade judaica da Austrália está reagindo? A comunidade está sob cerco desde os eventos de 7 de outubro de 2023. Tivemos uma escalada muito notória e divulgada de ataques antissemitas, desde que todos nós vimos e ficamos envergonhados com os protestos. Do lado de fora dos degraus da ópera em 9 de outubro de 2023. Então sofremos de forma tão dramática e a tragédia do último domingo à noite foi simplesmente tão lamentável para a nossa comunidade. Mas a tragédia, a tristeza e a dor que estamos sentindo agora se transformaram em uma profunda raiva diante da resposta do nosso governo. A atmosfera na Austrália foi criada pela natureza binária do movimento de defesa pró-Palestina. Aqui, a toxicidade, a retórica violenta e a escalada da violência, globalizando a intifada semana após semana. Eu tenho 2 filhas pequenas. Há 2 anos não levo elas ao centro de Melbourne num domingo à tarde, porque é perigoso demais. Então, foi possível criar um ambiente onde esse tipo de evento em que 15 pessoas inocentes foram assassinadas a tiros apenas por serem judias foi permitido acontecer. Estamos revoltados porque isso aconteceu sob o governo e responsabilidade do primeiro-ministro, e tudo o que ele consegue fazer é defender suas ações, tudo o que ele consegue fazer é dizer o que fez, o que ele fez e o que eles estavam fazendo. Então, minha mensagem é a seguinte: se o primeiro-ministro da Austrália não é responsável pela morte dessas 15 pessoas, então quem é? Claramente, eu pude sentir sua raiva, eu sei que você não está sozinha, com muitos australianos sentindo o mesmo. Senti que um ataque assim era inevitável. Como agir no futuro para evitar esse sentimento de inevitabilidade? Então, os líderes precisam liderar. E eu sei que isso parece muito simples, mas isso já vem acontecendo há tanto tempo que é um vácuo de liderança.
Você precisa se posicionar, fazer e conversar sobre coisas desconfortáveis. Então, no curto prazo, o que precisa acontecer é que as questões judaicas e as demandas judaicas por mais ação precisam ser levadas a sério. Então, precisam haver reformas significativas e imediatas no monitoramento dos campi universitários, por exemplo. Precisa haver uma reforma significativa e monitoramento do ódio que está vindo da comunidade muçulmana australiana e dos pregadores de ódio. Precisa haver uma interrupção imediata dos protestos pró-Palestina nas ruas das principais cidades, especialmente Sydney e Melbourne. Chega! Devemos tolerar nas ruas dessas cidades gritos de morte, morte às forças de defesa de Israel, todos os sionistas são terroristas e globalizem a intifada? Esse é o passo imediato, mas o mais importante é a longo prazo. Bem, na verdade é a curto prazo, mas o resultado será a longo prazo. É que precisamos do que temos, do que já temos. Na Austrália, chama-se Comissão Real, há um profundo respeito por uma comissão real, que é a formação de uma investigação judicial que tem peso legal significativo para obrigar pessoas a testemunhar, analisar certas provas e exigir determinadas evidências. E ela precisa fazer duas coisas muito importantes. Primeiro e mais importante, precisa descobrir como tudo isso aconteceu. Em termos de antissemitismo, como isso criou raízes na sociedade australiana, quais instituições estão infestadas de antissemitismo? E fazer recomendações sobre como avançar, seja do ponto de vista legislativo ou social, para livrar este país do problema do ódio aos judeus que ele obviamente tem. A segunda coisa que a Comissão Real precisa descobrir é o que de fato deu errado naquele dia. Por que apenas 3 policiais estavam patrulhando? Não era apenas um evento judaico com 1.000 pessoas, mas também as 5, 6, 7, 8, 9 mil pessoas que estariam na orla. Então, houve falhas óbvias aqui. Desde 7 de outubro, aumentou muito o número de australianos abrindo processos de aliá, possivelmente antecipando mudança para Israel. Você sente que a Austrália é segura para judeus ou não é mais? Nós amamos este país. O povo judeu está na Austrália desde o que chamamos de Primeira Frota, em 1788. Estamos aqui há bem mais de 200 anos. Já ocupamos os mais altos cargos: governadores, generais, chefes de Estado, presidentes do Supremo Tribunal e juízes da Suprema Corte. Respeitados no Exército, em várias profissões, filantropia e ciência, contribuímos para este país, construímos partes deste país, demos tanto para este país e amamos este país profundamente. E tudo o que os israelenses amam na Austrália ainda está lá, há lampejos disso, ainda está lá. Então não queremos ir embora, queremos lutar, queremos ser resilientes, mas ao mesmo tempo temos algo muito grande. Melbourne possui a maior população de sobreviventes do Holocausto fora de Israel. E então, dentro dessa segunda parte da dificuldade em responder à pergunta, está a segunda parte, e esse é o lado oposto. Isso está no contexto de ter tanto trauma do Holocausto inserido nos alicerces da nossa comunidade e na mentalidade da nossa comunidade. Nós não somos ingênuos, então vemos os sinais claros. Agora, eu estou da opinião de que, dada a resposta do governo desde o massacre, existe uma probabilidade de que isso aconteça novamente. Então, se isso for verdade, se eu me escuto agora e você diz, você tem esse belo país de Israel que está saindo de uma guerra terrível, mas sairá mais forte e poderoso por isso. Segurança, hegemonia, poder e economia regional próspera. Tel Aviv, entre tantos lugares para morar, não parece nada mal. E a proteção e também o mais importante, a capacidade de ser livre como judeu. Israel é um lugar incrível e resiliente e todos nós amamos, então a tentação existe. Mas, por outro lado, não quero dar a nenhum dos seus telespectadores a impressão de que não somos um povo resiliente e forte aqui embaixo. Seguiremos lutando para ficar aqui o maior tempo possível. Como a comunidade judaica vai se reconstruir a partir disso? O país precisa se reconstruir. Isso foi um ataque ao nosso país, foi um ataque específico aos judeus, mas foi um ataque ao nosso país. O que ocorreu não condiz com os valores deste país. Então, em termos de reconstrução, não é só uma reconstrução para a comunidade judaica, o país inteiro precisa se reconstruir.
Precisamos que nossos irmãos e irmãs australianos não judeus denunciem essas besteiras e digam não, isso não é aceitável. Independentemente de fazer parte do seu credo religioso, da sua filosofia religiosa ou da sua ideologia religiosa, não, isso vai contra o que é ser australiano. Então, minha esperança e o que estou vendo atualmente, é uma mudança em toda a Austrália. Então, assim como isso foi um ataque a toda a Austrália, a reconstrução também será feita por toda a Austrália. Joel Burney, gerente executivo do Conselho de Assuntos Judaicos Austrália-Israel, muito obrigada por estar conosco. Não, obrigado por me receberem. Desde então, a relação entre Israel e Reino Unido enfraqueceu. O governo trabalhista de Keir Starmer assumiu no ano passado e muitos judeus britânicos que votaram nele agora estão dispostos a votar contra nas próximas eleições. Apesar de ter expulsado o ex-líder acusado de antissemitismo, Jeremy Corbyn, o grupo Amigos Trabalhistas de Israel, continua forte lutando pela opinião judaica e sionista. Aqui está mais de Joe Brown, da I24 NEWS English, que entrevistou Mark Sewards, o chefe parlamentar dos Amigos Trabalhistas de Israel, sobre se o governo dele pode ser confiável. Muitos judeus britânicos e sionistas foram afastados do Partido Trabalhista por causa das ações de Jeremy Corbyn, o ex-líder. Mas muitos voltaram a votar em Keir Starmer na última eleição. Agora, alguns afirmam que nunca mais votarão no Partido Trabalhista. Eles se sentem traídos pelas ações de Keir Starmer em relação ao conflito entre Israel e Gaza. Como pretende reconquistar esses eleitores? Para reconquistar algumas dessas pessoas que realmente se sentem decepcionadas, precisamos tomar ações reais e concretas para mostrar isso. O antissemitismo e o antisionismo antissemita que explodem em nossos campi e no país não são bem-vindos no Reino Unido. Estive em um evento de Hanukkah ontem à noite com o primeiro-ministro e ele falou muito bem sobre isso. Ele falou sem rodeios sobre a necessidade de combater extremistas islamistas e sobre aqueles que querem expulsar e ostracizar judeus apenas pelo fato de serem judeus. Ele destaca a necessidade de proteger a comunidade judaica e investir em segurança. Mas não pode ser só um paliativo, não basta construir um anel de aço ao redor de cada sinagoga e escola judaica. Precisamos realmente lidar com o flagelo do antissemitismo, denunciando e enfrentando isso sempre que aparecer durante essas manifestações que estamos vendo regularmente em todo o Reino Unido. Sobre esse ponto, há poucos meses, bem perto da sua base eleitoral, um ataque terrorista na sinagoga Heaton Park em Manchester matou 2 fiéis judeus. Conversamos poucos dias após o massacre de Bondi Beach, em Sydney, onde 15 judeus foram mortos. Nos 2 casos, houve grande semelhança. As pessoas continuavam dizendo que isso era uma inevitabilidade, que estavam preparadas para isso, que sabiam que isso ia acontecer. Então, como você pode evitar que isso aconteça? Como você pode proteger o povo judeu no Reino Unido? Sim, e os membros da comunidade judaica que alertaram sobre esse ataque há muito tempo estavam certos. Definitivamente parecia inevitável, especialmente entre os membros da comunidade judaica com quem eu conversava nos meses e anos que antecederam o ataque. E agora vimos esses 2 ataques horríveis em Heaton Park e Bondi Beach e, claro, haverá mais se não lidarmos com o antissemitismo agora. Agora, o governo fez a coisa certa. Desde que assumimos o cargo, investimos dinheiro em proteção ao redor de sinagogas, em proteção ao redor de escolas judaicas. Também financiamos o CST para que realizem operações de segurança com mais eficiência. Mas há muito mais que podemos fazer. Já falamos sobre o fato de que vamos mudar as regras em relação a protestos repetidos, por exemplo, porque sabemos que protestos repetidos estão acontecendo em todo o Reino Unido. E em alguns desses protestos estamos vendo incidentes antissemitas, estamos vendo cantos antissemitas, e isso simplesmente não pode continuar acontecendo. Isso foi permitido e não contestado, mas isso precisa mudar. E nosso secretário do Interior, nosso novo secretário do Interior, o novo secretário do Interior, também foi muito claro sobre a necessidade de mudar isso. É vital que protejamos a comunidade judaica, porque eu não quero estar no seu programa daqui a 1 ano, eu não quero estar em um evento de Hanukkah no número 10 daqui a 1 ano, falando sobre as mesmas coisas, falando sobre o flagelo do antissemitismo, como precisamos lidar com isso, como precisamos tratar isso e como o flagelo que é, como precisamos lidar com isso agora. Não tendo tomado nenhuma atitude no último ano, então o primeiro-ministro está dizendo as coisas certas, o governo está dizendo as coisas certas, mas agora precisamos respaldar isso com ações. Mark Stewart, membro do Parlamento pelo Partido Trabalhista e presidente parlamentar do Trabalhista. Obrigado por se juntarem a mim hoje, amigos de Israel.
Muito obrigado por me receberem, eu agradeço. Vamos a Nova York, onde uma rabina pioneira concorre para ser a primeira mulher rabina a ocupar um cargo estadual nos Estados Unidos da América. Stephanie Rusk concorre à Assembleia Estadual de Nova York pelo Upper West Side de Manhattan e fala conosco agora direto de Nova York. Olá e obrigada por estar aqui. Olá, obrigada por me receber. Uma mulher corajosa. De fato, você já demonstrou claramente uma verdadeira liderança como vice-reitora do Seminário Teológico Judaico. Como você se sente? Na última década realizou o que queria? Agora é hora de um novo capítulo para usar essas habilidades? Acho que ninguém jamais sente que realizou tudo o que planejou fazer e que está na hora de partir. Sempre há mais coisas que você pode fazer, pode voltar, e nunca tivemos um ano que fosse igual ao anterior. Os alunos mudam, o mundo muda, então estamos constantemente nos adaptando no GTS. Mas parece que este é um momento em que Nova York precisa de liderança. Nós temos uma liderança incrível. Tenho me sentido muito inspirada por todos os legisladores que vi em Nova York, que estão lutando contra os muitos desafios que estão acontecendo neste país, de Washington principalmente. Por isso vejo este como um lugar para liderar como rabina. Ok? Quando você decidiu isso? Foi nos últimos anos, desde que o antissemitismo aumentou? Ou desde toda a polêmica sobre a eleição para prefeita, sentindo a necessidade de representar? Sabe, o Upper West Side, onde morei por 15 anos, então eu entendo que é um lugar muito vibrante, com muitas pessoas judias morando lá. Na verdade, não é. Nos últimos anos, tenho participado de protestos e feito acompanhamento relacionado à imigração, indo até a Federal Plaza. Fui ao Delaney Hall em Newark, fiz trabalho pastoral e protestei em relação à imigração neste país. Como judia, sinto que não posso viver em um país onde pessoas são retiradas das ruas durante audiências de imigração e enviadas para destinos desconhecidos. Então tenho sentido que preciso fazer mais. Nosso excelente deputado estadual Miguel Asher agora concorre ao Congresso. E então, como haveria uma vaga aberta em um cargo onde ele estava atuando de forma excelente? Senti que era um momento de fazer mais e que Nova York precisava de alguém para continuar seu legado. Então, sabe, dito isso, eu sei que nessa posição você não vai lidar necessariamente diretamente com o prefeito, porque é um cargo estadual. Que tipo de coisas você quer realizar ou pode realizar em nível estadual? Sim, Nova York para todos ainda não foi aprovado na legislatura, mas esperamos que seja. Isso traria proteção. Isso indicaria que não cooperamos com eles, tornando Nova York mais habitável e humana. Quero atuar com imigração para tornar Nova York um lugar seguro para imigrantes, como para todos. Também quero trabalhar com moradia. Uma coisa que, no final das contas, me fez decidir concorrer é que o nosso aluguel aumentou e o aluguel de todo mundo está aumentando. Nossos salários não crescem proporcionalmente e faltam moradias. A taxa de vacância no Upper West Side é muito pequena, então se você quiser morar aqui não há nenhum lugar acessível para se mudar. E eu sinto que quero investir na comunidade. E você não pode terceirizar a solução dos seus problemas para outras pessoas. Sim, sabe, uma coisa que eu também percebi da última vez que estive em Nova York, quero dizer, nós vimos, sabe, na década em que estive em Israel, muitos negócios fechando. Quero dizer, dá para perceber, sabe, o Upper West Side foi afetado. Quero dizer, desde que percebi isso, desde a Covid. Sim, olha, há muitas lojas vazias e sim, tanto o Conselho Municipal quanto os deputados estaduais podem fazer a diferença. Pode-se dizer que as pessoas não ganham desconto no aluguel quando as lojas estão vazias. Tipo, existem maneiras de pressionar os proprietários que preferem deixar o espaço vazio do que colocar um negócio que talvez não gere tanta renda a longo prazo quanto eles gostariam. Mas não é bom para a comunidade de forma alguma ter tantas lojas vazias, e é algo que eu gostaria de mudar. É difícil ver isso e não quero preenchê-las com tabacarias. Até estabelecimentos tradicionais que existiam há muito tempo fecharam. Boa sorte. Estou ansiosa para ver como tudo termina. Muito obrigada. Em uma notícia assustadora, o filho de 32 anos do diretor Rob Reiner e Michelle foi ao tribunal na semana passada por 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Nick Reiner é acusado de matar os pais a facadas na casa deles em Brentwood. Segue mais detalhes do meu relatório sobre o legado de Rob Reiner. Oi, eu sou Martin DeBerge.
Há 40 anos tive a honra de dirigir o filme Isto é Spinal Tap. Ele era o gênio por trás das comédias icônicas de Hollywood. Por que você simplesmente não faz o 10 ser mais alto, faz o 10 ser o número máximo e deixa ele um pouco mais alto? O diretor e ator Rob Reiner e sua esposa Michelle foram mortos a facadas em sua casa em Brentwood, Califórnia, na primeira noite de Hanukkah. A polícia trata como homicídio. O cineasta de 78 anos, que nunca venceu um Oscar, já recebeu 24 prêmios e 36 indicações em sua carreira. Que vem do seu papel marcante como cabeça de vento em Tudo em Família. Apesar do pedido de privacidade da família, as redes sociais hoje estão cheias de condolências e homenagens. Christopher, convidado para a estrela de Isto é Spinal Tap, e sua esposa Jamie Lee. Curtis divulgou um comunicado dizendo que eles estão entorpecidos e chocados com a perda de um grande amigo e pediram privacidade para o luto. De clássicos como A Princesa Prometida. Homens e mulheres não podem ser amigos porque se o homem acha a mulher atraente, ele sempre vai querer transar com ela. Você quer dizer que um homem pode ser amigo de uma mulher sem achá-la atraente? Você também quer transar com ele. Harry conheceu Sally. O legado de Reiner seguirá vivo. Billy Crystal está devastado com a notícia. Ele teve uma longa amizade e parceria de décadas com Reiner. Em 2019, elenco e equipe celebraram 30 anos do filme no tapete vermelho. Quando nós três nos reunimos, foi como cair em algo que sempre tivemos, os ritmos estavam lá. Foi muito legal e muito divertido. Esse é o tipo de filme que você já viu antes, sabe? E como seria, sabe, quando Harry deixou Sally, quando Sally, sabe, deixou Harry, quando alguém ficou doente. Se você acredita em felizes para sempre, é lá que eles vivem agora. Reiner não dava sinais de estar desacelerando ou de querer desistir, como deixou claro no Festival de Cannes há 3 anos ao anunciar a sequência de Spinal Tap, lançada este ano. É algo grandioso estar em qualquer lugar aos 75 anos e ficando mais velho enquanto falamos. E eu estou energizado porque, você sabe, não só vamos ter a chance de, você sabe, tentar de novo com isso, temos uma oportunidade de fazer mais alguns filmes. E até me dizerem que eu não posso mais fazer isso, vou continuar fazendo. Pela primeira vez em sua história, o governo sírio concedeu uma licença a uma organização judaica com o objetivo de devolver propriedades confiscadas por regimes anteriores. Veja mais na reportagem. As autoridades sírias veem esta iniciativa como símbolo de igualdade religiosa e abertura. O governo em Damasco licenciou oficialmente a Organização do Patrimônio Judaico Sírio, o primeiro grupo desse tipo a operar sob a administração atual. A organização, composta por membros da antiga comunidade judaica da Síria, agora dispersa, afirma que irá catalogar propriedades judaicas e buscar devolver as confiscadas por governos passados, principalmente na era Assad. Ela também planeja proteger e restaurar sinagogas históricas e outros locais centrais para o patrimônio judaico no país. Esta é uma forte mensagem do Estado sírio de que não discriminamos religiões. A Síria ajuda todos os homens e mulheres sírios de todas as religiões e seitas que querem construir o nosso novo Estado. Henry Hamra, um dos fundadores da organização e filho de um dos últimos rabinos da Síria antes de imigrar, afirma que o esforço representa preservação cultural e restituição. O grupo já começou a identificar dezenas de casas de propriedade de judeus que foram confiscadas sob o antigo regime. Esse desenvolvimento ocorre com o retorno gradual de judeus sírios que partiram há décadas e visitas culturais a antigas sinagogas em Damasco e Alepo. Observadores afirmam que a medida reflete mudanças desde a queda do governo anterior, há mais de um ano, e pode afetar direitos das minorias. Na Síria do pós-guerra, vamos inventariar propriedades judaicas, recuperar as confiscadas pelo regime anterior e restaurar locais sagrados. Isso é tudo para o episódio desta semana do Mundo Judaico Semanal. Esperamos que você tenha gostado. Acesse o canal do YouTube da I24 News, nosso site e redes sociais para conferir este e episódios e entrevistas anteriores. Obrigada por assistir. Sou Emily Francis, Shalom de Tel Aviv.